Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de Filosofia da Mediunidade, que é o estudo sobre o Livro dos Médiuns. Muito boa tarde para os nossos amigos do Brasil, sejam todos muito bem-vindos e a minha gratidão por poder estar connosco mais este dia neste estudo. Nós hoje vamos continuar, como já vem sendo o hábito, no capítulo 1º do Livro dos Médiuns, quase a terminar. E como na semana passada o item 53 era muito longo, nós não fizemos o comentário com o livro Filosofia da Mediunidade, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Então hoje vamos exatamente refletir sobre a abordagem que Miramês faz do item 53, qual a sua interpretação. Mas antes disso, como já vai sendo hábito nos nossos estudos, vamos elevar o nosso pensamento e fazer uma breve prece. E assim, quem quiser fechar os seus olhos, respirar calma e profundamente, elevar o seu pensamento até ao nosso amado Mestre Jesus, respirando sempre calma e profundamente, para pacificar a nossa mente e o nosso espírito, para melhor focarmos na imagem maravilhosa do nosso amado Mestre e assim podermos com mais facilidade elevar-nos até Ele. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos como irmãos para refletirmos sobre os teus ensinamentos, para refletirmos sobre as tuas verdades, sobre as leis divinas, para aprendermos como melhor devemos trabalhar dentro de nós mesmos, para conseguirmos entender melhor as verdades maiores, para conseguirmos fazer melhor o nosso trabalho connosco e a partir de nós trabalharmos com todos os outros, para entendermos melhor a vida imortal de que todos somos parte integrante, como espíritos imortais que somos, e entendermos melhor que a dor que tão difícil é suportar e entender, é no fundo uma mestra, que nos vem despertando para o trabalho interior que temos que fazer e para a compreensão da vida, de que a vida continua noutros planos. E assim, amado Mestre, te pedimos que fiques com todos nós, que nos intuas boas leituras, bons pensamentos, bons raciocínios, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, como eu disse no início, nós estamos a fazer o cruzamento do item 53 do Livro dos Médiuns, do primeiro capítulo, do capítulo 1º, com o item 48 do livro Filosofia da Mediunidade, do primeiro volume, que comenta exatamente o item 53, e que foi ditado por Miramês a João Nunes Maia. E diz-nos assim este item 48. Ele intitula-se Desencarnação e diz-nos o seguinte: se pensares bem, ao reveres o percurso da vida física, reconhecerás quantas vezes experimentaste a morte. E é muito curioso, porque se nós pensarmos bem, quantas vezes nós já vivemos neste percurso desta nossa vida física, não é? E diz-nos a seguir: o sono é o prefácio da desencarnação e a vida astral, que é mais concreta pelas suas manifestações, ainda mais rara na Terra, é o passeio consciente nos planos espirituais. Portanto, nós todas as noites passamos por um prefácio da desencarnação. Muitos de nós têm consciência da sua viagem astral, quando em desdobramento durante o sono o nosso espírito vai para outros planos, para cumprir outros trabalhos que tem, para ser curado, para ser ensinado, para ir a reuniões de harmonização com aqueles com que não se harmoniza nesta encarnação. Enfim, o importante é que
Muitos de nós, consciente ou inconscientemente, nos vamos desdobrando durante o sono para irmos para estas viagens astrais, como nos diz Miramês. E, portanto, o sono é o prefácio da desencarnação. E a viagem astral é uma manifestação exatamente do passeio consciente nos planos espirituais, usando as palavras de Miramês. E diz-nos ele: o temor que os seres humanos tinham da morte, os espíritas se exercitam para vencê-lo, através da compreensão que fazem dos ensinamentos maiores, por saberem que ninguém morre e que ela é um simples deixar de vestes, para se apresentar com outra que o espírito denominou de perispírito. Podemos concluir dizendo que os corpos usados pela alma são muitos e que eles são mutáveis de acordo com as necessidades do espírito. Também o estudioso passa a saber que existe um cordão fluídico que liga a alma ao corpo físico, o qual, ao se partir, leva à desencarnação da alma. A doutrina dos espíritos se empenhou em estudar esses factos, tornando-se uma ciência espiritual que fascina o estudante da verdade. Não é qualquer estudante, é o estudante da verdade, aquele que se empenha em saber o porquê das coisas, na sua essência maior. Um instrumento dessas descobertas é, por excelência, a mediunidade. No entanto, os princípios do mediunismo podem falhar em alguns ângulos das revelações, por se encontrar na primeira escala de ascensão, ou seja, ainda no início. A mediunidade correta, pura, sem intervenção, não existe aqui na Terra. Nós ainda estamos num mundo dual, não é? Estamos num mundo básico, muito pesado vibracionalmente e que não permite uma coisa destas, não é? A mediunidade correta, pura, sem intervenção, não existe aqui na Terra. Somente um a tinha na plenitude das suas faculdades. E quem era esse? Era Jesus, claro. Nós outros, espíritos encarnados e desencarnados, estamos em trabalho para que isso aconteça em nós e por nós. A perfeição é somente para espíritos puros, na qualidade de anjos liriais. O espírito, ao deixar o seu fardo físico, comumente entra em estado de perturbação espiritual, por sair de um estado envolvido na matéria para o estado de espírito mais livre. O estudo da doutrina dos espíritos vem como amparo para os estudantes, dando-lhes notícias do que pode ocorrer depois do túmulo, mostrando que o preparo pode começar nos leamos da carne, em se ganhando tempo para o despertar no mundo espiritual. E aqui podia-se colocar a questão, então quer dizer que nós, os estudantes da doutrina dos espíritos, não vamos sentir esta perturbação espiritual após o desencarne? Vamos, porque é um processo natural, só que vamos sentir, poderemos vir a sentir de forma mais atenuada. Ou poderemos fazer-nos já envolver por sintonia dos nossos mentores ou dos espíritos familiares que nos vão amparar esse processo inicial de desencarne e de entrada no mundo espiritual, atenuando assim este estado de perturbação. Mas isto não depende só do facto de nós estudarmos a doutrina dos espíritos. Também tem a ver com aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, com aquilo que pensamos ou deixamos de pensar e com todas as obras e ações que tivemos para conosco, para com os outros durante a nossa vida. Não chega a estudar a doutrina dos espíritos ou estar aberto para estudar a espiritualidade.
É preciso torná-la, nos seus ensinamentos, uma ação diária e constante em nós, para a nossa própria elevação, compreensão e melhoramento evolutivo de nós mesmos, como depois pormos na prática, na ação com os outros e no nosso dia a dia, aquilo que já fomos capazes de compreender. E continua Miramês. Não podemos balizar os acontecimentos que se processam em uma desencarnação, porque cada uma é diferente da outra. Lá está. No que tange aos processos de desligamento da alma do seu envoltório físico, do corpo. O intercâmbio mediúnico oferece dados para que possas preparar durante a vida um momento de desencarnação. Convém que o espírita, e principalmente ele, estude, medite, trabalhe no bem comum, para que tenha no fim da vida física uma libertação mais suave e mais proveitosa. Cabe-nos a nós. Tudo aquilo que nós somos ou que nós queremos, hoje ou no nosso futuro, é construído por nós, hoje. Tudo aquilo que vamos receber no nosso futuro é feito e construído por nós e é decisão nossa. Agora, a capacidade que temos para entender aquilo que somos hoje e o trabalho que temos para conosco em termos já conscientes é um processo que se vai abrindo gradualmente a nós mesmos, como nos diz aqui Miramês, não só pelo estudo, que é essencial, e é essencial principalmente para aqueles que têm uma mediunidade mais aflorada, mas é essencial para todos, como também temos de meditar, temos que aprender hábitos de meditação, de autoanálise, de autoburilamento, de autoevolução, para transmutarmos aquilo que trazemos de outras vidas, aquilo que somos na presente vida, que é o resultado de todo um acúmulo de experiências vividas, para que estas situações possam aflorar com mais clareza à nossa mente, ou seja, para que elas fiquem mais conscientes em nós com mais facilidade, e depois temos que trabalhar pelo bem comum, não é? E assim sim, nós poderemos, como nos diz aqui Miramês, construir, trabalhar para que tenhamos uma vida física, um fim de vida física, no fim da vida física, uma libertação mais suave e mais proveitosa. O espiritismo é um sustentáculo para a alegria, só em saber que a vida continua depois da morte do corpo, não é? Só isto já é uma alegria. E que vamos rever os nossos entes queridos, não é? E que vamos poder continuar a estudar, a meditar e a trabalhar em prol do bem comum, não só deste planeta, mas dos planetas onde possamos vir a estar, não é? É uma claridade que cria coragem para viver e melhorar. Quando o espírito passa a se ver da mesma forma que tinha antes, reconhece logo que o corpo é que toma a forma da matriz fluídica e sente-se mais leve, com grandes esperanças, porque não morreu. Reconhecendo ser esse temor infundado. É mais uma crença. É mais uma crença que, se nós não aprofundarmos os nossos estudos, nós podemos sabê-la a nível mental, a nível da nossa capacidade de entendimento, de raciocínio, não é? Mas nós não vamos perder o medo da morte se não formos fundos em nós mesmos para a compreender e interiorizar dentro de nós mesmos, não é? A mentira do materialista morre. Ela é que morreu diante da verdade, desfraldada pelo Cristo e comprovada no 3º dia da sua libertação. Compreende-se daí
que vale a pena melhorar, modificar, iluminando o coração pelo amor, a fé e a caridade. A muitos dos que partiram na sua chegada recente ao plano espiritual, faltaram-lhes experiências no campo que estão já integrando novamente. Esse estado de desajuste é falta de maturidade espiritual. Sente-se por vezes a falta do corpo de carne, mas com o tempo vai-se acostumando à realidade, achando-se bem e sentindo-se mais feliz no estado novo em que se encontra na vida espiritual. Tal como nós falámos na semana passada, através deste mesmo item 53 do Livro dos Médiuns, que à medida que o corpo, o espírito, o perispírito, ganha consciência na vida espiritual, ganha consciência de que continua a sua vida e que é muito mais leve e que tem outra capacidade de mobilidade e fica muito mais feliz, muito mais tranquilo do que estava antes da sua partida. Mas é bom que compreendas, diz-nos Miramês, que não são iguais as desencarnações, como são diferentes as reencarnações das almas em corpos materiais. E, portanto, tudo é um processo que está dependente do quê? Está dependente do nosso próprio percurso evolutivo. Está dependente da nossa própria história de vida imortal, de acordo com as vidas passadas que nós tivemos. E, portanto, o nosso processo reencarnatório é diferente dos outros, porque é o único, e o nosso processo de desencarnação é também diferente dos outros, porque também é único. Mas há aqui uma base de verdade que nos traz Miramês, que já nos trouxe o Cristo com o seu exemplo e que nos traz agora aqui, e que nos trouxe Allan Kardec, que nos traz agora aqui Miramês, que é, se nós trabalharmos para o nosso desencarne, nós já vamos ganhando, ou já vamos construindo um percurso mais leve, mais fácil, menos doloroso ou menos confuso, não é? A alma não deixa tudo no túmulo. Ela leva consigo algo que precisa para a sua viagem de elevação espiritual. O ponto final, o objetivo do espírito imortal é a felicidade. E sabemos que ela começa na Terra. É na carne que destranca a primeira porta da tranquilidade imperturbável da consciência. Vejamos as palavras de Paulo. Paulo de Tarso, neste caso aos Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 19. E Paulo disse: rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que vos seja restituído mais depressa. Rogar na fala do apóstolo é esforçar-se para tal empenho, trabalhar todos os dias no sentido de melhorar a própria vida, na vida de Jesus, para sermos restituídos à nossa origem, encontrando a paz que Deus nos deu e conquistando os valores que tocaram para a nossa realização. O transe de uma vida para outra é experiência de luz que nos ilumina. Esta última frase de Miramês é maravilhosa, porque desmonta completamente toda a crença que nós temos vindo a vivenciar ao longo de milénios, de que a morte é o fim, de que depois da morte nada existe, ou de que a morte é uma dor imensa e que o espírito depois da morte, ou seja, o perispírito, que é o corpo do espírito, não é? Como aqui também nos diz Allan Kardec na sua questão 53 do Livro dos Médiuns, sofre ou tem um processo
muito doloroso, e nós aqui na Terra ficamos a pensar e a chorar e a lamentar muitas vezes não só a nossa perda do ente querido, mas também o facto do ente querido estar em grande sofrimento. Ele poderá estar ou não, como nós já vimos, nós poderemos vir a estar ou não, como também aqui vimos hoje no estudo de hoje, tudo depende do estado vibracional e do estado de compromisso connosco mesmos que nós tivermos. E, portanto, como nos diz aqui Miramês, vamos trabalhar para termos menos confusões no nosso desencarne, para termos uma continuidade daquilo que estamos a construir aqui na Terra ao nível da nossa evolução do espírito, para quando desencarnarmos, esse processo possa ser o mais leve possível. E nas palavras finais deste item de Miramês, que será o seguinte: o transe de uma vida para outra é a experiência de luz que nos ilumina, é o espírito a voltar para casa, é o espírito a voltar para aqueles que ama e que já estão no plano espiritual e que, por certo, se nós formos trabalhando e construindo esta nossa transição, esta nossa viagem para o mundo espiritual, nós vamos ter à nossa espera todos aqueles que nos amam para nos darem o seu apoio, se assim for possível. E assim, queridos companheiros, terminamos por hoje o nosso estudo. Eu desejo a todos uma sexta-feira abençoada, para Portugal uma noite descansada, porque já é noite aqui, e para todos um ótimo fim de semana, cheio de luz, cheio de paz e cheio de amor. Que Jesus nos possa ajudar na nossa caminhada, fortalecendo a nossa fé, mantendo a nossa harmonia interior, para que possamos sempre estar o mais alegre possível e o mais calmos possível, na certeza de que a vida continua e que o mundo matéria, com todos os seus problemas desarmónicos, não nos podem tirar as certezas da vida maior, nem as certezas das verdades, das joias divinas. Que Deus nos abençoe a todos e que a luz fique no coração de todos. Até para a semana, se Deus assim o permitir. Uma boa noite e uma boa tarde.